pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter do Caderno Vida e Arte da revista Bem-Estar. E nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito legal, que é o período sabático, uma pausa para projetos pessoais. Quem nunca pensou em dar uma pausa na rotina, no trabalho, na vida corrida e se dedicar por um tempo a um projeto pessoal, a uma viagem há muito tempo sonhada ou uma temporada de puro ócio? Ou se você não sabe se você não sabe do que estamos falando, nós trouxemos hoje aqui convidados especiais para contar um pouquinho das suas experiências com esse tema. A Jéssica está aqui, a Jéssica Reis, e ela vai contar um pouquinho sobre os nossos convidados. Olá, estamos recebendo no programa de hoje o presidente da Academia Brasileira de Escritores, João Paulo Vani, o publicitário Marcos Fabrício e a Master Coach Executiva Regiane Martins. Curta, compartilhe e envie suas perguntas nos comentários da nossa transmissão. Bom, Regiane, para começar, um tempo para si mesmo é fundamental e muitas pessoas tratam como se fosse um grande luxo, né? Mas não é bem assim. Dar um tempo para repensar é importante. Por quê? Tempo hoje para você parar e olhar para sua vida e repensar o que de fato é importante para você é fundamental para as pessoas que querem se desenvolver no geral. Para as pessoas que buscam mais para sua vida, para as pessoas que querem, né, que têm projetos diferenciados. Então, e quando eu costumo dizer que, às vezes, você pensar que essa pausa para você olhar para si mesmo, que é um luxo, é um luxo necessário, então, né, se a gente for olhar como um luxo, que todos deveriam ter esse luxo. Né, brincadeiras à parte, na verdade, isso é fundamental justamente para que você se posicione de uma forma diferente na sua vida e comece a ter uma caminhada que vai te proporcionar algo mais do que você já tem hoje, porque hoje nós temos uma rotina no automático, né, que te faz o quê? Entrar num padrão que muitas vezes não é o que te agrada mais. Nós hoje entramos em padrões automáticos que vão consumindo a nossa vida, consumindo a nossa energia. Muitas vezes não é aquilo que eu quero viver, só que como eu não paro para pensar nisso, eu acabo me perdendo e eu vou tocando a vida. Na verdade, ao invés de eu levar a vida que vai me levando, né? E por conta disso, essa parada é fundamental. E Regiane, você pode me explicar então o que é exatamente esse período sabático, né, para as pessoas entenderem, os nossos internautas entenderem o que realmente é? Então, o período sabático, ele nada mais é do que um período de tempo, ele costuma variar entre 3 e 12 meses, no geral, que a pessoa ela se dedica a um projeto de vida pessoal e dá uma pausa para o seu projeto profissional. Uhum. Então, nesse período, ela vai se dedicar ao que faz sentido para a vida dela, ou viajar para lugares diferentes, ou para ajudar uma ONG, ou para conhecer lugares, para estudar uma nova língua. Na verdade, existem, né, N circunstâncias que fazem com que a pessoa tenha esse propósito, esse direcionamento e se sinta inspirada para tirar um período sabático para olhar para si mesmo mais uma vez. Mas isso não significa jogar tudo pro alto e sair aí, eu falei, não, vou vender milho lá na praia. Pouco. Pode ter um pouco disso, né? Mas, na minha opinião, na verdade, a gente precisa olhar para isso com um pouco de cuidado, porque senão você acaba tendo mais problemas do que solução com um período desse. Então, eu vejo que é importante você ter uma preparação, ter um planejamento para que você não se arrependa depois de ter tido um período sabático. Uhum. Né? Não é jogar tudo pro alto. Então é entender o que faz sentido para mim num período sabático. É um projeto de vida, na verdade, Exato. Não é? Isso é um novo projeto de vida. Né? É um novo momento para eu olhar e me reinventar. Eu vejo muito, né, o projeto como eu posso ser mais criativo comigo mesmo. Exato. Ter para minha vida mais do que eu de fato quero, né? Entendi. E como que as pessoas, falou da preparação, né? Como que as pessoas realmente podem se preparar para esse período sabático, né? Já que elas vão deixar algumas coisas para trás, né? Sim, sempre. Você, para um período sabático, eu vejo que é fundamental essa preparação. Não tem como, caso contrário, você vai estar correndo um risco muito grande, né? Isso é o que eu vejo. Então, a preparação fundamental é, primeiro, você entender qual é o propósito do seu período sabático. Como eu disse, eu quero terminar meu currículo, então fazer
mestrado, doutorado fora, eu quero estudar uma nova língua, ou eu quero conhecer novos lugares, ou eu quero, né, esse meu lado social, e aí eu vou ajudar numa ONG. Então, o primeiro ponto é esse, eu me preparo sabendo exatamente para onde eu quero ir. Segundo ponto é vendo se é o momento, ou se não é o momento agora, quando é esse momento? Quando é o momento que vai ficar adequado para mim, para minha vida, para o meu propósito, né? Aí, a terceira forma que eu vejo que é importante de se preparar é financeiramente. Então, eu preciso ter, né, um passo a passo financeiramente para eu não me perder também. E também, além do período que eu vou estar afastada, eu preciso me preparar para que um período posterior, quando eu estiver voltando, né? Alguns meses, porque você ainda vai estar se reajustando quando voltar. E, por fim, a preparação emocional. Eu vejo que ela é fundamental também, porque eu vou ter ganhos, mas eu vou ter custos também por eu estar me permitindo esse período. Né? Então, se eu for sozinha, eu vou estar longe da minha família, vou estar longe dos meus amigos, e isso vai me trazer, de certa forma, um desgaste. Eu preciso estar preparada para entrar. Eu acho que a parte está mais difícil, eu acho. Você acha? A sua experiência foi isso? Emocional acho que é mais difícil, porque financeira você dá um jeito. Não, foi com um amigo. Aliás, a gente vai se planejando financeiramente, normal, mas emocionalmente você vai passando, chega nos dias, né? Você vai tendo uma coisa nova, e lá é tudo diferente, imagina, né? Então, é bem complicado. Eu acompanhei recentemente, minha amiga de apartamento foi para Irlanda na semana passada, completou uma semana ontem que ela tá lá, Regiane, você lembra dela? Lembro. Aqui do diário. E eu acompanhei todo esse processo realmente emocional dela, sabe? Ela de dias de chorar, e ela tava, não sei se eu vou mesmo, se eu não vou. E inicialmente foi para passar uma temporada de 6 meses, que era um sonho de vida que ela tinha há muito tempo, ela costuma. Né? Então, mas se você tiver, se você fizer essa preparação emocional, até souber o que eu vou ganhar, que eu vou perder, que eu vou passar, facilita, não é? Né? Talvez não deixe de ter algumas noites de choro, mas isso facilita, te dá clareza, né? Eu tô aqui porque eu escolhi, porque eu vou. E todo mundo pode tirar esse período sabático? A gente pode começar a planejar agora? Então, na minha visão, não é para todo mundo o período sabático. Eu vejo justamente por conta do propósito. Eu acredito que tem pessoas que têm valores que são contrários a um período sabático. Então, isso... Tem gente que vai pelo desespero às vezes também, né? Isso. Acho que é um escape mesmo, né? Na verdade não é. Então, porque para você tomar uma decisão de uma forma bem posicionada, você precisa do quê? Fazer um alinhamento disso com os seus valores, com as suas crenças, né? Então, digamos que eu tenho um valor muito forte de segurança. Para mim, provavelmente, um período sabático vai ser uma crise, eu vou ficar desesperada, porque aí eu fico sem chão. Então, eu vejo que não é para todo mundo nesse sentido. E por isso que eu insisto na questão do propósito. Qual é o meu propósito, né? Por que eu quero tirar esse período sabático? Para quê? Mais que por quê, para quê? Né? Qual é o meu objetivo com isso? Ô, Regiane, como que a gente pode saber que a gente está precisando desse período? Às vezes a pessoa fala assim, não, ela tem esse propósito, ela está com a vida financeira organizada, mas ela está... Como que ela pode entender que ela precisa desse momento, né? Me dá algumas dicas, vamos dizer assim. Vamos pensar, né, naquela pessoa que tem uma vida relativamente boa, não falta nada, como se diz, só que ela sente um vazio interno, ela já não se motiva mais com a rotina que ela tem. A rotina é muito desgastante, ela vai, trabalha, volta, estuda... E aquilo começa a não fazer muito sentido, só que ela muitas vezes não tem mecanismos, não tem condições de sair daquela circunstância que ela está, porque ela não enxerga um ambiente maior do que aquilo. Então, isso é um sinal já que você vai precisar fazer uma pausa, pelo menos para você refletir quem você é, o que você quer da sua vida a partir dali, independente se é um período sabático ou não, né? Mas você já precisa, é um alerta, um sinal amarelo que, para e olha o que está acontecendo, né? O que eu preciso então mudar, né? Pode ser o período sabático ou não. Então eu vejo que uma das coisas principais é essa, eu não estou satisfeita, tenho um vazio muito grande, nada mais me motiva, mesmo às vezes eu estou ganhando bem, eu tenho, né, um lado financeiro estável, mas aquilo não me faz mais feliz. A gente vê muitas pessoas hoje, né? Eu vejo vendo o mundo cinza, que é quando ela já está na beira de uma depressão, enfim. E às vezes tem uma vida que para todo mundo é uma vida maravilhosa, não teria do que reclamar.
Porém, tá faltando buscar a si mesmo. O que faz sentido para mim nessa vida. Né? Que não essa vida que eu tô levando hoje no automático, porque a gente entra no padrão automático e dificilmente a gente sai. Né? A gente normalmente sai quando você leva uma pancada, quando você é obrigado, quando tem um susto, né? Ou então, nesse caso, você ficar atento a isso. Não tá legal? Então, o que não tá legal? De repente pode ser uma saída no período sabático. Okay. Bom, Marcos, agora a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Como que surgiu aí essa ideia de tirar esse período sabático? Foram meses, né, que você ficou fora. Fiquei quase 8 meses, deu 7 meses e pouquinho. Não, na realidade eu estava bem no trabalho, meu trabalho estava tranquilo. Acho que talvez por isso que eu fiquei um pouco não à vontade, na realidade. Tava uma zona muito confortável. Aí eu estava pensando, a minha ideia era sair de Rio Preto de uma maneira, fazer um curso em São Paulo talvez, ou em outro lugar, estava procurando ainda. Aí um amigo meu veio com a ideia dessa viagem que se dá a volta ao mundo, na realidade. A ideia foi dele. E meus conversar, aquelas conversas de boteco mesmo, né? Aquela coisa conversando, vendo que, vamos conversar, vamos ver o que vai virar. E foi dando ideia, começou a transformar. Aí quando nós vimos, depois de 4 anos mais ou menos, que foi um período de 4 anos, por isso que eu falei que não é fácil, mas assim, juntando dinheiro, até então a gente não acreditava, só acreditamos quando estava com o visto na mão. Aí que a gente falou, nós vamos mesmo. Aí foi, mas não sei, a ideia inicialmente foi essa. Foi também, eu estava realmente num ócio criativo, eu queria algo mais do que eu tinha, mas não sabia o que era. Então a viagem que coube mais do que um curso para mim na época, entendeu? Achei que valeu mais a pena. Uma experiência. É uma experiência, não me arrependo. Com o que você queria. Exatamente. Na verdade, assim, não foi a ideia inicial, mas ela se transformou depois que eu fiquei sabendo dessa viagem, né? Então, e foi possível porque foi planejado, né, na verdade. É o que você tinha acabado de falar, na verdade. Não foi uma coisa, eu não estava querendo sair, eu estava só querendo mudar alguma coisa, na verdade, né? Então, para mim não foi difícil a ida nem a volta, porque foi planejado, na realidade. Claro, teve os percalços, né, óbvio, né, mas foi tranquilo, assim, no modo geral. Entendi. E quais os lugares que você visitou nesse período? Nossa, bastante. Bastante? Porque a proposta do site, na realidade, é você dar a volta ao mundo mesmo. Começamos pela América e depois a gente foi para a Ásia. Então você não pode voltar, você tem que sempre fazer uma volta mesmo. Entendi. Então foi isso, comecei pela América do Norte, fui para a Ásia, fui indo até a Europa até chegar no Brasil de volta. Que legal. Então foram vários países, foram bastante, sim. Entendi. E você disse que foi uma experiência, né, para sua vida. O que você absorveu, né, durante esse período para a sua vida, para o seu processo criativo, né? Porque é o seu trabalho. Eu acho que me deu mais tranquilidade. Eu acho que eu fiquei mais tranquilo comigo mesmo, assim. Na realidade, assim, acho que fiquei mais apaixonado pelo Brasil também. De alguma maneira, assim, por mais que eu tenha viajado para vários lugares, eu quis voltar aqui, não quis ficar. Inicialmente até pensei na possibilidade de ficar em Londres. Mas durante o processo não era nem saudade, era vontade mesmo de voltar, de ficar. Acho que eu aprendi muito isso também, fora a experiência cultural que é incrível, né? Principalmente na Ásia, que é muito chocante. Ela é muito diferente da nossa, então acho que foi por aí. E aí vocês registraram também a viagem num blog, Sim, né? começou com blog, naquela época era muito difícil fazer, porque foi em 2009. A internet tinha, claro, mas eu dependia de Wi-Fi, de hotel, aí quando ficava em albergue não dava. Então para subir as fotos era muito difícil, assim. Tanto que no finalzinho da viagem não conseguimos fazer quando nós chegamos na Europa, porque era muito rápido os lugares, né? Antigamente na Tailândia eu fiquei 2 meses, então você tinha o material tranquilo para fazer. Agora na Europa às vezes ficava 2 dias, ia embora, então no tempo da viagem, assim, você acabava não dando tempo de escrever, e assim, é tudo muito difícil, né? Então, mas o blog foi, durante um bom tempo, um diário nosso, assim, foi super gostoso, porque era um desabafo nosso na hora, na verdade, dava saudade de escrever, e também para as pessoas que estavam acompanhando também no começo, era bacana, porque via onde eu estava também. E quando eu sumia, minha mãe ficava desesperada. Porque aí eu falava, não tem Wi-Fi. Então, tem que entender, a família tem que entender. Tem que entender, isso. Entendeu? Se um dia eu fiquei 4 dias, então eu fiquei 4 dias sem... Era um mochilão? Mochilão, mochilão. Tudo... Vocês tinham, cabia no mochilão. Minha mochila eu devia ter tirado foto. Voltou de um jeito, foi de um jeito, voltou de outro jeito, assim. Porque às vezes eu tinha que tirar coisa para comprar coisa nova, assim, não cabia, por exemplo, assim. E só o que você podia carregar. Se eu minha caneta estava velha, eu jogava fora para comprar outra, entendeu, assim. Então não tinha, tinha espaço específico, assim. Aí eu tive de levar o computador, a máquina fotográfica, então são pesos, assim, parecia um louco carregando no aeroporto, assim, as coisas, assim.
que era muita bolsa, né? Entendi. E você disse que você quis voltar para o Brasil, né? Pensei em ficar em Londres, mas e como que foi então esse retorno, né? Começar de novo? Eu acabei de falar, né? Mas assim, eu não vi assim, claro, a gente fica preocupado porque fica sem emprego, né? Na verdade, assim, a gente fica um pouco preocupado, mas eu não estava assim... eu estava com na minha cabeça o seguinte: vou trabalhar qualquer coisa, que seja para ganhar um dinheiro agora. Não, de repente não é na minha área, mas eu preciso trabalhar, por exemplo, né? Então, claro, tentei guardar o máximo possível de dinheiro, né? Claro, durante a viagem tentamos economizar o máximo, por exemplo, assim, não saía muito, nos lugares que a gente ia barato a gente aproveitava mais, não almoçava e jantava, às vezes só uma vez. Mas é interessante isso, né? Vocês veem que o quanto é importante o foco que a pessoa dá naquilo que ele está vivendo. Porque se ele colocasse foco no medo, nossa, eu vou voltar, e eu não vou ter emprego, e eu não vou, né? Talvez nem teria ido. Ia voltar e ia ficar muito ansioso, e no final das contas tudo deu certo, né? Tudo deu certo. Por exemplo, o mais difícil foi a preparação emocional mesmo por causa disso mesmo, assim, porque acho que tudo que eu precisei perguntar pra mim mesmo foi antes da viagem. Então quando foi durante a viagem eu estava tranquilo. Só tirando o fato de ficar com medo, né? Ficar muito tempo fora, como é que vai ficar doente, não vai, essas coisas. A gente fica preocupado com as coisas da vida mesmo. O medo do desconhecido, né? O medo desconhecido também. Não sei como é que vai ser tratado lá fora, das quantas. Mas a volta mesmo nunca foi um problema pra mim. Isso nunca foi, nem quando eu voltei. Assim, então, na verdade, assim, claro, passei um mês aí parado lá, mas depois logo a gente vai se ajeitando e vai. Hoje tá tranquilo, voltei o que eu tava antes, vamos dizer assim. Então é isso importante. Bacana. Entendi. Só dar um oi para Valéria Bernardino Souza, que está dizendo que a Regiane Martins é sensacional. Parabéns, Regiane. Obrigada. Obrigada, Valéria. Um beijo. Ô, Marcos, deixa eu te perguntar, teve algum lugar que você gostou muito, que você pode dar de dica aí para os nossos internautas? Nossa, eu tenho tanto medo dessa pergunta, porque... porque, para mim, sim, tem vários lugares que eu gostei, eu acho que talvez pelo período que eu tava. Por exemplo, eu vou falar que Nova York é maravilhoso, né? Mas foi, acho que, a minha chegada. Mas, por exemplo, a Tailândia, fiquei 2 meses, quer dizer, deu pra conhecer muita coisa. Quer dizer, eu se fosse falar assim, pra alguém ir, vai pra Ásia, vai pra Tailândia, vai pra Índia, sei lá. A Europa é fácil hoje pra ir, acho que a cultura é muito diferente na Ásia, então acho que é legal a pessoa ter esse choque mesmo, assim. Porque é bem bacana, assim, porque tira um pouco daquele lance só de ver paisagem bonita, não, você vê culturas diferentes, isso é muito legal, as pessoas são diferentes. Muito rico, né? É extraordinário. Essas fotos aí foram as fotos que você tirou durante esse processo, algumas, né? Algumas, onde que foi essa foto aí? Essa tá na Argentina, em Buenos Aires. Isso já foi na Tailândia, já. Que legal. Tem muito templo lá budista, né? Olha aqui eu conheci um Buda, ele falou que eu vou viver mais de 100 anos, ele falou. Olha! Eu sou brasileiro, fogo brasileiro, povo feliz. Entendi. Também foi na Tailândia lá. Tailândia. Que foi uma viagem numa selva, assim, foi no jantar. A gente fez 3 dias de viagem numa selva com o pessoal. Aí conheci muita gente da Europa, dos Estados Unidos. Aí tava quase indo embora já. Também na Tailândia. E eu acho que o legal, igual essa foto aí que está em grupo, né? Você acaba conhecendo outras pessoas e aí acaba conhecendo a questão cultural das outras pessoas. O Facebook naquela época já existia, óbvio, mas não era tão difundido como era hoje. Então, assim, então às vezes não usava tanto como uma ferramenta até de... Senão nem teria o blog, talvez. Teria só o Facebook, só no Facebook. Então, eu tenho contato com pessoas pelo Facebook hoje. Aí você acaba conversando, hoje é só o aniversário de alguém, vejo lá, mando parabéns, mas conversar mesmo é mais difícil. Umas já vieram pra cá, o Brasil conheceram, uma veio pra Rio Preto, inclusive. Mas você acaba pegando um pouco de amizade, não tem jeito, né? Isso é que eu gostou. Uma das partes mais gostosas da viagem foi isso, conhecer gente nova. Isso foi bem legal. E eu tô aqui com o João Paulo também, que o João Paulo é um parceiro nosso aqui do jornal, né? Um amigo, uma fonte aqui de várias matérias a gente já fez com ele. E ele também está recente, né? Esse período sabático seu. Bastante. E você se dedicou a um projeto pessoal e profissional, né? Exato. E aí, então, me conta um pouquinho, né? Sobre isso. Como que foi essa escolha sua? Há um pouco mais de 1 ano, eu passei por uma profunda ruptura profissional. E essa ruptura me trouxe muito incômodo. E me trouxe uma série de questionamentos. Esses questionamentos me levaram a refletir de modo muito íntimo a mudanças. Quais mudanças eu preciso travar? Quais batalhas eu preciso travar comigo mesmo para que essas mudanças aconteçam? E junto a isso,
eu vivo um momento de produção de uma tese. Eu estou no meio do meu doutorado, que tem um tema que também muitas vezes me faz pensar sobre N coisas, dentre as quais a própria natureza da humanidade, porque eu estudo a identidade judaica e a perspectiva da sociedade americana em relação ao Holocausto, que é uma ferida aberta. Então, juntando o momento pessoal que eu vivia, que era um momento muito complicado, com a minha necessidade profissional, eu sentei com a minha esposa, com a Débora, e nós decidimos que talvez fosse o momento de eu sair daqui, de eu deixar o meu contexto, de deixar uma série de problemas para trás por um tempo, e decidimos então começar a organizar essa viagem. Isso envolveu uma série de coisas, concorrência por bolsa da CAPES, envolveu contato com a universidade que ia me receber, a burocracia engole a gente durante o preparo. E quando estava tudo pronto, quando a gente já tinha todas as respostas, 40 dias, 60 dias antes de eu viajar, a vida mudou algumas perguntas, e aí você viaja muito apreensivo, mas não tem mais como voltar para trás. Você precisa cumprir aquilo pelo compromisso e por você mesmo. E aí eu fui, e foi um período fantástico. Foram 4 meses fantásticos. Onde que você foi? Conta pra gente. Eu fui para o estado do Kentucky, nos Estados Unidos, para a cidade de Louisville, onde eu atuei como pesquisador visitante na Universidade de Louisville. Entendi. Eu fui para aprimorar a minha pesquisa e tentar de alguma maneira uma incursão pela comunidade judaica. Isso que eu ia até te perguntar, como que foi esse contato lá, né, com essa cultura judaica nos Estados Surpreendente. Unidos? Eu não podia imaginar que a comunidade judaica, que o pessoal da sinagoga, o próprio rabino, fossem me acolher como eles me acolheram, né? Saindo daqui, eu não poderia imaginar que eu ia passar o jantar do Passover, que é a Páscoa judaica, com uma família, com uma senhora judia, com a família dela, compreendendo os rituais. Ela me hospedou, então desde o sábado, que é o dia da preparação, ela foi me ensinando tudo o que estava acontecendo. Olha, eu estou fazendo isso por essa razão, eu estou fazendo isso por essa razão, nós vamos agora separar a louça, nós já vamos lavar, porque isso tem um significado. Então, essa acolhida da comunidade judaica acabou representando para mim o entroncamento entre o profissional e o pessoal. Entendi. Foi tendo a chance de me aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos culturais judaicos, que eu também passei uma série de coisas a limpo. Eu saí daqui para passar coisas a limpo e eu saí daqui para estudar. E de repente o entroncamento se deu onde eu menos esperava, e foi a própria abertura da comunidade judaica. Entendi. E como que foi essa experiência quando você retornou, né? O que mudou? Mudou alguma coisa do João Paulo de antes? Né? Eu acabei de chegar, eu estou aqui há uma semana. Ai, meu Deus. Então, como que tá essa uma semana? Conseguiu colocar a vida em ordem já? Estou colocando. Eu cheguei há uma semana, mas eu acho que o mais significativo é a perspectiva. A sua perspectiva em relação a uma série de coisas já é diferente. Eu espero que toda essa reflexão seja também catalisadora de mudanças práticas no dia a dia, nas minhas ações, que isso tenha efetivamente gerado amadurecimento. E é muito interessante porque você volta ainda não sabendo muitas coisas que você quer.
mas eu já consegui mapear muitas coisas que eu não quero. E aí você volta para começar a se livrar dessas coisas. Para quê? Para ter uma vida mais leve, ter conhecido um pouco mais de perto a sociedade americana foi muito bacana, porque é uma sociedade muito mais simples que a nossa, com menos entraves, com menos questões que geram dificuldade. Eles tratam as coisas de um modo mais pragmático. E essa simplicidade eu acho que também é algo que eu quero para minha vida. É uma vida mais leve, mais pragmática, que funcione melhor, com valores muito bem marcados, priorizando muito, ainda mais, o que eu sou em detrimento do que eu posso ter, sabe? Essas coisas, elas foram muito importantes. Isso clareou muito. Essa questão clareou muito. Então, depois de você ter deixado as coisas aqui, né, do jeito que você falou, contou aqui um pouquinho pra gente, teve que deixar algumas coisas aqui, umas coisas, né, e ter ido pra lá, e aí voltado, você aconselha, se alguém, né, ou me aconselha que os nossos convidados, os nossos internautas, a fazerem isso que você fez? Só tem que uma coisa ficar muito clara, né? Um período sabático, ele é de fato muito sério. Quando você se isola, quando você sai do seu contexto, você dá de cara com questões que você nem sabia que existiam. Alguns fantasmas desconhecidos passam a te rondar, né? E é bom que todo mundo saiba que existe um custo emocional. Eu passei 4 meses longe da minha esposa. Né? Então, tem que ficar muito claro isso. Porque não é um desafio, te traz amadurecimento, mas não é um momento só de oba-oba, não é só alegria, só felicidade, não. E não só pela ausência, né? Mas também porque você, quando começa a passar questões muito íntimas a limpo, aquilo tem uma tendência a doer. Então, você está preparado para isso? Você está preparado para reiniciar a máquina? Entendi. Não é uma coisa tão simples. Mas para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Entendi. É isso que eu ia até te perguntar agora, né? Baseado no que eles falaram, né? Eu acho que é isso mesmo. Tem que ter uma preparação mesmo, né? Não é simplesmente, eu vou lá fazer, né? Fazer ter esse período de ócio ou esse período de recolhimento. Desse projeto de recolhimento ou dessa questão do projeto pessoal, do projeto profissional, né? Então, na verdade, é todo um contexto, né? Eu tenho até um exemplo que é bem interessante de eu colocar aqui. Eu tenho uma cliente que, assim, a gente, no meio do processo de coaching, ela estava muito insatisfeita no trabalho, né? Isso é um dos pontos que às vezes te move a querer ter um período sabático. Só que não era o caso dela. Tinha filhos pequenos, enfim, já estava. E ela, executiva de alto cargo numa multinacional, e ela chegou, que decidiu no meio do processo que ela iria pedir demissão. Tá? E isso é cultural lá fora, Estados Unidos, na Europa, a gente tem esse período sabático, é muito utilizado, as pessoas, né, têm isso com tranquilidade. E quando ela foi pedir demissão, como ela é uma pessoa de alto potencial, high performance total, a empresa ofereceu para ela. Olha só que interessante o período sabático, porque não queria perder o potencial. Inclusive isso está totalmente ligado também com a origem, uma das origens que a gente vê no período sabático, que aconteceu quando as universidades perceberam que para, né, manter os seus high potential lá, elas não poderiam só mandar salários melhores, não estava segurando mais. Então, eles começaram a oferecer a cada 6 anos de trabalho um de descanso. Né? Então, isso, e olha só, essa empresa teve esse olhar tão diferenciado, porque essa pessoa de fato era uma profissional que era muito difícil de reencontrar no mercado. Então falou, não, você está muito nervosa, para 6 meses, fica na sua casa, cuida dos seus filhos, vai fazer o que você tem que fazer, daí a gente volta a conversar daqui a 6 meses. E ela foi, e é muito legal porque ela fez 4 cursos, eu vou ter que conversar com ela até para lembrar certinho o que ela tinha feito.
fotografia, ela fez curso de fotografia, aqui, nem saiu do Brasil, isso foi bem legal. Fotografia, gastronomia, ela fez umas coisas lá para ela aprender a cozinhar, que disse que nunca tinha conseguido, violão, e mais um agora, arte, pintura, pintou uma tela, não sei o que. Então, né, tudo isso, é um momento de disrupção, né, de repente não está mais legal e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Né? Nesse caso, a empresa proporcionou, não foi um afastamento que eles pagaram, mas de qualquer forma foi um período sabático. Entendi. Inclusive, hoje ela já programa um próximo, ela fala não sabe ainda, mas num outro contexto, até viajando para fora, uma volta ao mundo, talvez. Sim, seria bom. Mas para a gente ver que existem várias formas, olhares, né, o que ele falou é muito legal, mas principalmente essa questão de quem eu sou aí fora para tudo isso e o que eu quero de diferente agora. Entendi, não, tá ótimo. E além dos nossos convidados aqui, a gente tem um convidado que vai participar também por meio de vídeo. Ele se chama, oh meu Deus, Fernando Moretti. Eu vou contar um pouquinho sobre ele. O Fernando, ele mora em Brasília hoje, mas foi durante 10 anos funcionário concursado da Prefeitura de Rio Preto. Ele ganhou uma bolsa de estudos do Rotary para fazer mestrado na Argentina e isso o transformou radicalmente, transformou a vida dele radicalmente. De coordenador de desenvolvimento econômico no município, ele deixou tudo para trás e passou a desenvolver trabalhos de impacto social direto na vida das pessoas. Hoje ele trabalha como assessor técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Ele vai contar para a gente como foi essa experiência na vida dele. Então vamos colocar o vídeo aí para a gente ver o Fernando. Olá galera do programa Bem-Estar, meu nome é Fernando Moretti e eu sou assessor técnico de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que é uma agência da ONU. E atualmente eu trabalho no projeto Bem Diverso, mas contando a história, né, de como um sabático mudou a minha vida completamente. A minha família é da região, é de Potirendaba, e eu estudei em Rio Preto, fiz faculdade em Rio Preto e com 18 anos prestei concurso e passei e fui por quase 10 anos funcionário público estatutário aí da Prefeitura de São José do Rio Preto. Então quem é funcionário estatutário da Prefeitura tem a possibilidade de tirar uma licença sem remuneração de até 2 anos. Então foi isso que eu fiz. No começo de 2008, eu tirei essa licença sem remuneração e fui estudar, fazer meu mestrado na Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, Argentina, que é uma universidade jesuíta, pioneira no curso de Relações Internacionais na América Latina. E isso realmente mudou minha vida, abriu bastante os meus horizontes. Daí eu fui trabalhar, no final desse mestrado, tinha um trabalho prático, que eu fui fazer na Guatemala, na América Central, chegando lá em 2010. E em 2010 foi um ano muito difícil para a Guatemala, porque teve uma tormenta tropical muito forte que passou lá, um vulcão que explodiu, e a maioria da população é indígena, rural e vive da agricultura de subsistência. Então fui para ficar 2 meses, acabei ficando quase 2 anos. Me apaixonei pelo país, pelo trabalho humanitário. Venceu os meus 2 anos de licença da prefeitura, desse meu sabático, então eu tive que pedir minha exoneração do meu cargo efetivo e continuei lá na Guatemala com trabalho humanitário e realmente mudou a minha perspectiva de vida, mudou meu dia a dia, minha rotina, meu trabalho. Lá eu conheci a minha esposa também, que na época trabalhava no Unicef, que também é uma trabalhadora da área humanitária, e depois disso voltei para o Brasil em 2012 e fui trabalhar também na ONU aqui, num programa conjunto de segurança alimentar para mulheres e crianças indígenas no Brasil. E atualmente sou assessor técnico do projeto Bem Diverso, que é um projeto também de cooperação internacional do PNUD, do Fundo Global de Meio Ambiente, junto com o governo brasileiro através da Embrapa. Então a gente trabalha em 6 territórios da cidadania, que são regiões com baixo IDH, nos estados do Acre, Pará, Maranhão, na região de Sobral, do Sertão São Francisco e no norte de Minas. Então é um trabalho que a gente busca dar incentivos ao desenvolvimento sustentável de famílias tradicionais, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, extrativistas, para que eles, através da floresta, preservando o meio ambiente, eles tirem daí o seu meio de subsistência
e ao mesmo tempo preservam e mantenham a floresta em pé. Mando aqui então meu abraço para todos aí do programa Bem-Estar ao Vivo. Foi um prazer conversar com vocês, contar um pouquinho dessa minha história, de como esse sabático mudou completamente a minha vida, e dizer que eu incentivo a todos a não terem medo de mudanças, de tomar decisões, que às vezes essas pequenas mudanças podem mudar completamente a nossa vida e para o melhor. Então, meu grande abraço aí para todo mundo do Diário da Região e de Rio Preto e de toda a região. Valeu, um abraço. Bacana, Fernando. Obrigada, viu, por compartilhar sua escolha de vida, né? E voltando aqui para os nossos convidados, nós vamos ter que encerrar o programa. Senão a gente podia ficar aqui conversando até, né? Para contar. Tem muita história aí para contar. Mas antes, eu quero que cada um de vocês fale um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência e deixe uma dica para o nosso internauta, né? Sobre essa experiência, se vale ou não. Pode começar pelo João Paulo. Se você tem o desejo de buscar algumas respostas, de encontrar elementos dentro de você que levem a melhorias pessoais e profissionais, se programe e faça, porque vale muito a pena, o resultado é muito positivo. Faça sabendo que você vai encontrar muita gente bacana no seu caminho, você vai encontrar dificuldades, mas tudo isso vai te trazer maturidade e vai te dar um sopro de renovação. Eu acho que o principal é isso. Você volta de um período como esse renovado. Então, vale muito a pena. Entendi. Regiane? Bom, eu volto a insistir na questão da clareza. Tenha clareza, então, do que você quer, para que você quer aquilo. Aí você se prepara, então, para fazer. E se fizer sentido, então vai lá e faz. Então eu acho que a gente tem que ter esse passo a passo, esse link, eu acredito que pode ajudar muito, até no momento de você ter uma decisão muito mais clara e eficaz. Entendi. Marcos? Mais ou menos o resumo dos dois, né, que eu vou falar. Porque eu acho que se você consegue planejar e está muito afim de fazer, não tem como não dar certo. Eu acho que não é fácil mesmo, acho que é bem difícil, mas também não é complicado. Foram 4 anos de planejamento, mais viagem e um pouco a volta, mas que voou, né? Na verdade eu nem percebi. Não foi complicado, assim, não foi temeroso, drástico, não. Então, na verdade, assim, desde o começo até o final é gostoso, tem que curtir isso aí, mesmo no planejamento, dá aquela ansiedade, aquele medo, mas eu acho que no final das contas todo mundo consegue fazer. Acho que não, né, tendo um objetivo em meta, como o João disse, sabendo os sacrifícios que vai ter para passar, mas é tudo muito válido, vale a pena cada segundo. Não tem Entendi. E João, você faria de novo numa próxima ocasião, mais para frente, que agora está muito recente, né? Mas aí você iria de novo? Não. Para mim foi uma experiência única. Como eu fui dessa vez, não. Não. Então tem que pegar as dicas da Regiane para ir, então, na próxima vez. Exatamente. Tá ótimo. E o Marcos, seria, Marcos? Iria, mas é mais difícil, né? Porque é muito tempo, né? Requer um pouco mais de dinheiro. Hoje tá bem mais complicado, o dólar tá lá em cima, né? Eu peguei uma época bacana até do dólar, mas se eu pudesse fazer, quem sabe quando for mais velho, mais velhinho, aí eu vou com certeza. Entendi. Faria sim. Não, que bacana. Gente, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar essas informações com a gente, com os nossos internautas. Obrigada, internautas, por ter ficado aqui com a gente, assistido o programa, né? E quero dizer que o programa está sendo encerrado agora, mas semana que vem tem mais. Sexta-feira a gente está aqui de volta para compartilhar mais histórias com vocês. Até lá. Tchau, tchau.